Bom, meu nome é Fernando Sampaio, eu trabalho na SIC, eu sou Operation Engineer. O que a gente vai falar hoje? O que faz um Dev e um Ops? Como nasceu o DevOps, os problemas que o DevOps endereça, a transformação que está passando a infraestrutura hoje, quais são os valores do DevOps e falar um pouco da topologia, de como alocar o time de DevOps, o que é pattern, o que é anti-pattern. Falar um pouquinho sobre automação, que é muito importante no mundo DevOps. Eu vou mostrar um exemplo usando o Terraform, a infraestrutura como um código, e monitoração, métricas de aplicação, falar um pouco sobre esse assunto. E como aumentar a comunicação com o time, que é super importante no mundo DevOps. Primeiro, falar um pouquinho da SIC, é uma empresa australiana. Aqui no Brasil, ela é dona da marca Dakato Manager. Tem sites no México, na Ásia, e também vem diversificando o modelo de negócio, Workana na Argentina. Mas eu trabalho no time de inteligência artificial e o time é responsável por entregar modelos, recomendação para candidato, para vaga, conteúdo personalizado, e a gente entrega para todos os parceiros do grupo. Então vamos falar um pouquinho sobre a função de um Ops. O Dev, ele quer criar e publicar alterações, novas funcionalidades, correção de bug. Então ele passa o dia inteiro escrevendo código que precisa ir para a produção. Então ele quer mudança. A operação, por outro lado, está lá mantendo os servidores, administrando os sistemas, e eles querem estabilidade. Então, a palavra mudança não é com eles. Então eu coloquei em vermelho, que é para mostrar aonde que Dev e o Ops mora o problema. Como são geralmente áreas e setores diferentes e tem esse silo, a gente tem um muro no meio. É o muro da discórdia. Aí o Trump aparece aí, que ele gosta de um muro. Então hoje o desenvolvimento ele é ágil, várias funcionalidades, trabalhando com metodologia Scrum, tudo bonitinho, o desenvolvimento tá ajustado com o negócio, com o produto. E a operação está ali, aquele castelo que não passa ninguém, aquela coisa rígida, só diz não, e esse é o muro. E o processo de release, quando o desenvolvedor termina, é mais ou menos esse. O cara pega, empacota aquele código de uma granada e joga lá em cima do muro para a operação. É basicamente isso que acontecia, né? E aí, qual que é o efeito colateral desse muro? Não tem uma colaboração efetiva. Preciso fazer o deploy só semana que vem, porque eu estou atualizando o Linux aqui, estou fazendo não sei o quê. E aí, quando faz o deploy, já faz o rollback, porque ficou uma semana sem testar, os ambientes são diferentes, não tem comunicação, e só atrasa mais o ciclo de entregas. O que é esse rollback? Rollback é quando a gente faz um deploy, a gente manda alguma coisa para a produção e aquilo não performa corretamente. Aí você precisa voltar para a versão anterior. Esse é o rollback. Então, imagina que eu subi um release, começou a dar problema para um monte de gente, aí eu quero levar a última versão estável, porque eu sei que aquela nova não é confiável. E aí começa a apontar dedo, quebra de confiança, e sem contar os impedimentos. O Dev termina o trabalho dele, começa a fazer outra coisa, e aí o deploy só na semana que vem, volta com problema, impede a tarefa dele atual, e é impedimento para todo mundo, e é muito ruim de se trabalhar assim. E quando a gente fala em todas as metodologias, ágeis, desenvolvimento, é uma melhoria contínua. Então você precisa ter um ciclo completo para você aprender com ele e não cair mais naquele golpe de novo. Nesse cenário aqui do muro, ele é muito longo e dificilmente alguém aprende alguma coisa. E aí,
quando acontece um problema. É grande, 2 semanas de sprint, muito código, não testou direito, os ambientes são diferentes, dá um problema. Primeiro dá o pânico, aí já começa alguém a procurar o culpado. Foi dev, foi operação, acha o culpado. Aí começa o famoso tirar o da reta, né? Aí depois descobriu quem é o culpado, começa a lamentação, ego machucado, um monte de coisa. Aí sim vão descobrir o porquê e o tempo de arrumar. Então assim, é extremamente improdutivo, muito tempo tirando da reta, muita informação escondida, ninguém aprende nada desse jeito e a próxima fatalmente vai acontecer de novo. E sem contar as desculpas que dev fala e operação também. Na minha máquina funciona, estava funcionando ontem, quem mexeu nisso daí? Isso não pode ser a origem do problema, não mexe nisso aí faz semanas, e aí o negócio vai escalando. Quando alguém de operação acha lá o bug na linha, fala assim, eu vou lá e vou esfregar na cara dele, eu vou lá no 5º andar e... Enfim, isso aí não é meu trabalho, isso aí é trabalho de desenvolvimento, isso aí é trabalho não sei de quem. E o famoso ticket. Não fala comigo não, abre um ticket que eu tenho um monte de coisa aqui para resolver. Né? E um sistema de produção fora do ar. Às vezes também é tudo culpa do PT também, às vezes tem essa desculpa. E quando na verdade, tanto a operação e desenvolvedor são responsáveis pelo negócio. Então, não tem o chocolate no fim do mês se os dois não trabalhar junto. E aí fica a proposta, né? DevOps The Wall, no Pink Floyd, Together We Stand, Divide We Fall. E não é só o muro também responsável pelo DevOps, tá? A infraestrutura ela vem passando por um momento de transformação. Antigamente não, até hoje em dia dá para falar que é assim, que tem muita gente que faz desse jeito ainda, talvez alguém se familiarize, mas é tudo por interface, sistema de chamado, se você quiser um hardware, tá ali, é o que tem, comprar outro é um trabalho desgraçado, tudo no hardware, gerenciar isso daí, geralmente a solução proprietária, o desenvolvimento tradicional e sem contar que é um monolítico difícil de mexer, né? E aí, hoje a gente já tem disponível tudo via API. API é muito fácil hoje você pegar a Amazon, você vai criar uma máquina, você usa uma ferramenta de infraestrutura como o código, você está fazendo conversando com a API da Amazon. Então, é sistema conversando com sistema e aí o ganho é muito grande. Então, você consegue, você vai gerenciar um painel da sua CDN, que é uma rede de distribuição. Antigamente, você vai lá, entra no painel, começa a configurar tudo. Não, hoje um sistema que depende daquilo já configura o outro. Tudo via API. E fora que é self-service, você vai lá na cloud ou até muitos sistemas on-premise que disponibiliza isso, você consegue ir lá provisionar um hardware, uma VM, qualquer coisa para você em tempo recorde e você não precisa jogar isso, causar um monte de problema. E você paga o que você realmente precisa. Então, se você tiver um negócio que bomba em janeiro, como a Cato ou as outras empresas, com a promessa de trocar de emprego no começo do ano, você tem picos diferentes no mês, que se você tiver que ter o hardware para tudo isso, você vai gastar dinheiro. E também temos nuvem, muita coisa open source, e o desenvolvimento ficou ágil, e aí já tem ambiente de microserviços, tudo voltado à arquitetura. Então, mas isso aqui não dá para falar que é antigo, que muita gente usa ainda. Tá? E afinal, então, o que é o DevOps? Tá? DevOps é a prática de engenheiro de operação, desenvolvimento, que participa junto de todo o processo.
de desenvolvimento e suporte na produção. Toda vez que o desenvolvedor ele intencionalmente colocou um bug lá e isso vai dar problema de madrugada, não vai ser ele que vai acordar, vai ser alguém do time de operação. E quando ele começa a ter uma certa empatia por isso, ou melhor, ele começa a se acordar de madrugada também, a coisa muda de figura. Então, você já não tem mais aquele muro que protege, você está colaborando efetivamente, então aí a pele está em jogo dos dois, né? E isso que é importante do DevOps. Falando um pouco de como nasceu o nome de DevOps, foi muito curioso. Teve uma conferência, essa Velocity, que é muito boa essa conferência, inclusive. Esse John Spawn é um cara muito bom também. Ele fez uma apresentação de como funcionava 10 deploys por dia lá no Flickr e como funcionava a colaboração de desenvolvimento e operação. Essa apresentação revolucionou, foi um divisor de águas, todo mundo começou a olhar para isso. E aí esse cara, Patrick Debois, eu acredito que seja o nome dele, assistiu a apresentação, aí ele ficou super inspirado, tirou o Andy, formou o DevOps e abriu uma conferência. E criou uma conferência. E aí o termo DevOps nasceu. E esse Patrick, ele já vinha tentando criar alguma coisa parecida como administrador de sistemas ágil, ele estava tentando colocar uma metodologia e isso daí foi o ponto de partida. É muito interessante essa apresentação, porque desde que se tem hoje a convenção de DevOps, dos valores, tudo está nessa apresentação, então já foi quase uma obra completa. E esses aqui são os valores. Tá? A cultura, então, que ela já não é mais setores diferentes, não tem mais aquele muro, a gente precisa quebrar esse muro de alguma forma. Confiança, precisa ter confiança. Essa relação de confiança é liberar o desenvolvedor, acessar a produção. Isso é um negócio difícil no passado, daquele sysadmin tradicional que vai lá, batia em desenvolvedor. A produção é minha, você cuida aí do código, então precisa ter essa relação de confiança. A automação ela desempenha um papel muito importante para acelerar esse pipeline de entrega de valor. Quando você faz um processo manual, o processo manual não escala e é muito falho. E, obviamente, aí você pode contar com a redução do esforço. Né? Medir é um negócio muito importante, KPIs da área, de quantos releases, se a gente teve um problema, quanto tempo que a gente demorou para detectar e quanto tempo demorou para resolver. Porque hoje, tanto na aplicação como na infraestrutura, tudo pode ser medido. Então, tem que olhar para os números e fica fácil entender o que causou. Então, você fez um deploy, você lançou uma nova versão. Se deu algum problema, você vai ver nos gráficos o que mexeu. E compartilhar. Então, compartilhar descoberta, lições, aprendizados, informação. Então, se você tinha aquela cultura tradicional do silo e do muro, tudo que é gerado de informação fica aqui, tudo que é gerado de informação fica do outro lado e o muro do Trump fica ali no meio. E esse aqui é um pouco da topologia de DevOps. Esse daqui é o anti-type. Esse aqui é o anti-pattern. Às vezes, se você for na DevOps Days, lá naquela conferência de DevOps mesmo, e alguém falar, eu sou fulano de tal, eu sou DevOps, o pessoal já vai dar um monte de chute em você. Sai daqui, você não entendeu nada do que é DevOps. Então, você fala assim, não, mas DevOps é um cargo que eu vi no LinkedIn. Então, dependendo de onde você encaixa o cargo, o nome de DevOps numa pessoa, depende de como está a cultura do time que você está trabalhando. Então, aqui o exemplo clássico, joga lá sobre o muro, o dev arrasta para Done, e aí problema de infra, funcionou aqui em desenvolvimento, já era.
Aí, esse aqui é o segundo modelo que o diretor vai lá assistir uma palestra, pô, DevOps é legal, hein? DevOps é legal, gostei desse buzzword, vira para a empresa e fala assim, ó, fulano, administrador de sistema, passagem na polícia que já matou 2 desenvolvedores, fala assim, agora ele é DevOps. Mas esse cara não rolou a transformação da cultura da empresa, a cultura do desenvolvimento, do processo, só pegou e renomeou o cargo dele para DevOps. Não vai adiantar nada, porque é uma transformação cultural. Aí, tá bom, não vamos colocar o time de DevOps junto com a operação, porque vai dar ruim, não vamos colocar no time de desenvolvimento, vamos criar um time de DevOps. Vai afastar o Ops e o Dev mais ainda e vai criar um outro silo. Aí, meia hora depois, o DevOps vai estar falando, pô, o desenvolvimento lá é muito ruim, ó, e o time de operação não dá, assim eu não consigo trabalhar. É outro silo, rapidamente vira um outro silo. Então, quando você fala assim, ah, tá, eu trabalho, eu sou DevOps. Quando a pessoa fala que tem um cargo de DevOps, se tiver numa estrutura dessa, pode ser que seja compatível. Um exemplo. Essa daqui é a Terra Prometida. Colaboração harmoniosa, cada um especializado na sua área. Eu entendo bastante de Linux, de automação. Eu consigo ir lá, parear com o desenvolvedor, ver um código, a gente tem uma meta clara junto, então tipo, na infraestrutura e operação como áreas diferentes, um tem que manter o SLA e o outro tem que, ele é medida a performance por quantidade de código que entrega. Está errado, não tem o mesmo objetivo em comum. Então, isso vai começar, o desenvolvedor vai começar a pensar como operação e a operação vai pensar como dev e a colaboração vai fluir. Outros casos mais radicais, que é o caso do segundo passo, que pega a operação, integra no desenvolvimento, é quase muito pouca separação entre dev e ops. Eles têm o propósito compartilhado, mas tem algumas características especiais, assim. Por exemplo, eu sei que o Netflix vai desse jeito, até o Facebook, mas tem todo um time de plataforma dando suporte, ele é bem diferente, mas funciona também, né? E aí, eu não sei se alguém já ouviu falar de DevOps, tal, né? Quando falar DevOps é Docker, é container, é isso, certeza. Também, pode ser. O container, o que o container traz de benefício é que você pode encapsular toda a sua aplicação, todos os requisitos, todas as configurações dentro de um container e entregar para a operação. Funciona. Se tiver uma sólida cultura de engenharia, um modelo de colaboração orientada para o container funciona bem. Mas se alguém começar a ignorar algum daqueles valores, vai voltar a virar o nós e eles ali, e aí outro muro ali rapidamente vai existir. Ops, tá? E aqui falando um pouco da automação, né? Aqui infraestrutura como um código. Não serve apenas só para automatizar, tá? Ela habilita a colaboração. Então, se alguém vai lá, monta um monte de recursos de forma manual, outra pessoa ela vai levar muito tempo para entender o que aquela pessoa fez e poder colaborar com aquela infraestrutura. Então, como está tudo código, aí você usa o Git, é o mesmo processo do desenvolvedor, você vai ter colaboração, você vai ter teste, você vai ter review, virou um software, né? E como eu falei, a operação manual não escala e é muito ineficaz, leva um monte de erro e você habilita também testes para a infraestrutura. Então, o código hoje tem teste, por que não a infraestrutura, já que ela é um código? Cria toda a infraestrutura, roda uma bateria de teste, comportou ok, destrói toda aquela infraestrutura e vamos levar aquela estrutura para a produção. E aí são vários tipos de ferramenta,
Uma é para provisionar, algumas aqui provisionam a infraestrutura, conecta lá na AWS, na Azure, qualquer vendor de cloud, cria todos os recursos que você precisa, monta todas as máquinas, provisionar. Né? Inclusive no on-premises a parte de configuração de sistema operacional, configuração de rede. Algumas ferramentas são bem úteis para gerência de configuração. Então você tem um Apache, um Nginx, nas máquinas você quer distribuir uma configuração nova, tem a gerência de configuração, vai te ajudar nisso. Quando você já tem as máquinas criadas, você já tem o recurso alocado, e aí você pode fazer deploy de aplicação de uma forma mais fácil. Ele toma conta de todo o seu ambiente, fazendo um forcing das configurações. Tá? Aqui, que eu particularmente mais gosto é o Terraform. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Tá? Aqui vamos imaginar um cenário, né? A gente tem lá o Load Balancer na Amazon, uma aplicação que está em autoscaling, tem um Docker, ela manda todos os logs para o CloudWatch, aí tem um Lambda que pega esses logs, manda para um Elasticsearch, a aplicação back-end dela, ela vai buscar informação no Elastic Cache, e isso daqui seria serviços periféricos, né? Então, se a gente tem lá um load balancer, a gente precisa ter um endpoint público na internet, então eu vou usar o DNS da Amazon. Se eu tiver serviço conversando com serviço, eu preciso criar uma regra de segurança que autorize os dois a se conversar. Eu não posso deixar esse ambiente sem monitoração, então eu vou criar um monte de alertas para cada tipo de ponto da sua estrutura. Aí você vai ter um gateway para conversar com o seu Elasticsearch, para você conseguir enxergar ele, que ele está dando uma VPC. Vou imaginar, vai lá e refaz esse Elasticsearch. Você tem que refazer todos os seus alertas na mão, copiar, colar, levar o endereço. Se você tiver a permissão diferente, você vai ter que mexer, você vai ter que atualizar o DNS na mão. Então, um serviço tem N dependências que fica difícil rastrear com o tempo, e também subir isso na mão é meio oneroso. Então, essa é uma stack de exemplo que passa por todos esses componentes, e vamos imaginar como que ela fica na infraestrutura como um código. Tá? Aqui são os resources listados. Eu acho que esse código aqui ninguém vai conseguir ver aí atrás, mas é uma linha que você tem um recurso, aí você declara lá o nome do seu load balancer, e o load balancer ele precisa de um listener configurado. Então aqui você já cria, e um já é dependência do outro. Então quando ele fala assim, mas eu vou criar esse LB, mas quem que é o listener? O listener está aqui, é a variável resultado desse cara. Então, toda a sua infraestrutura vira uma grande árvore de dependência que o Terraform já resolve isso para você. Então, se ele entender que para criar essa infraestrutura toda, ele precisa primeiro criar o load balancer, ele vai seguir essa ordem certinho, já resolvendo todas as dependências. Então, aquela lá é o editor do Terraform? Não, é aquilo ali. Peraí. Esse daqui é só um snippet de código, esse aqui é só um código. Isso aqui é listado todos os recursos só para entender um pouco a dimensão. Então, por exemplo, Application Load Balance precisa de um listening, o Autoscaling precisa de um Launch Group. Então, toda essa árvore de dependência ele resolve. Né? E aí, mais um snippet do código é esse daqui. Então, por exemplo, eu tenho aquela stack que vocês viram no desenho e eu transformei ela em módulo de código. Então esse código faz o quê? Cria tudo isso daqui, o application, o autoscaling, as políticas de autoscaling, security group, os alertas, Lambda para pegar log, tudo está aqui. E isso vira um módulo. Aí o que eu consigo fazer? Instanciar esse módulo e criar essa stack inteira do zero. Então eu vou lá, vou criar uma dessa aqui
com o nome de API, ele vai ser produção, vai ser aquele tipo de instância, a API no mínimo vai ser 1, máximo 4, vai ser esse tipo de cache e o build number que vem da ferramenta que faz o build. Então, a partir desse momento, você consegue criar toda essa infraestrutura com aquela configuração, né? E você pode ainda quebrar isso daqui em mais módulos e esse módulo depender de outro módulo. Qual que é o benefício disso? Imagina que nosso time ele tem 10 APIs. E aí eu tenho um módulo que cria o recurso do Load Balancer. E aí eu descubro um negócio muito interessante novo na Amazon, que já pega o log e salva num outro canto. A partir do momento que eu já aplico aquilo no código, e ele é uma dependência, esse módulo é uma dependência desse outro módulo aqui, uma benfeitoria que eu fizer, eu consigo levar isso para todos os projetos de uma forma escalável e não manual. Pô, achei um negócio legal. Vou lá no projeto 1, um dia. No projeto 2, mais um dia. Então isso não escala. Então, se eu usar os módulos, eu consigo deixar um módulo aqui estado da arte e todos eles vão consumir. E aí, uma das coisas que você evita muito problema é ter ambientes de desenvolvimento, produção, staging muito diferentes. Com o Terraform, aqui é o exemplo, eu posso criar a produção e o staging compartilhando o mesmo módulo. Então, essa infraestrutura aqui, eu tenho certeza que staging e produção, a única coisa que vai mudar vai ser o environment que vai estar no serviço. E aí, pense em alguns cenários. Por exemplo, você vai fazer uma alteração radical na sua aplicação. Cria um novo ambiente, brinca lá, transforma ele num parquinho de diversões. Você tem um bug muito difícil de reproduzir. Vai lá, cria um novo ambiente, isola aquele ambiente e tenta reproduzir ali o erro em cativeiro, né? Basicamente isso. Outra... Linguagem do Terraform? Ele é uma linguagem chamada HCL. Mas ele consegue ler algumas coisas em JSON. É proprietária da HashiCorp essa linguagem, mas ela é muito fácil de entender. A estrutura ela é declarativa, não tem... tem... A parte gráfica também, né? O quê? Aquele primeiro? Ele faz também, mas aquele ali não eu montei na mão. Mas ele tem um módulo de mostrar toda a raiz de dependência da infraestrutura, ele faz também. Mas fica bem grande, é gigante, porque ali eu estou resumindo, mas internamente dele é muito mais recurso que ele gerencia. Então, por exemplo, uma stack nossa lá, eu sei de cabeça que são 60 recursos que ele gerencia. E quando você altera um, ele já calcula toda a árvore de dependência de novo. Isso na mão, você vai esquecer. Vai. Não, e fora que é o seguinte, a primeira vez vai ser legal criar na mão. A segunda nem tanto. A terceira você já vai levar metade, vai ficar tudo para trás. Tá? E aqui eu fiz um demo, tá, de como é um deploy. E esse deploy, como que ele faz? As máquinas estão lá em produção, uma API, e eu mudei o código. E aí ele identifica pelo número do build que o hash mudou e fala assim, ó, tem um build novo. Então, o que altera nesse caso? Altera só a aplicação. Tudo bem, aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar um create na estrutura, só no que mexeu, subir, esperar esses recursos ficarem ok, pô, tá funcionando, a API aqui tá funcionando, e destruir um antigo. Vou mostrar aqui. Mas antes de testar, Não, ele cria antes de destruir. Aí você tem que ter, nesse caso aqui, o que ele tem? Ele tem um health check e o load balancer só começa a mandar informação para aquela máquina se passar no health check.
Peraí. Tá, esse aqui eu gravei, falei, não vou fazer ao vivo, porque precisa de VPN, aí eu falei, isso aqui também vai dar pau ao vivo, porque a lei de Murphy é duro, então eu gravei. Tá? E aqui estou lá na branch, vou aplicar alguma coisa no ambiente de staging, tá? Quem é responsável por rodar isso tem que ser o servidor de integração contínua, de continuous delivery. Eu só rodei na mão para mostrar o conceito. Então, eu mandei ele aplicar, informei o build, que o build seria agora de número 64, quem estava em produção antes era o 63. Aí ele foi lá na minha AWS, viu o meu código e o que está rodando lá, né? Nesse caso aqui é um ambiente de staging. E ele tem um arquivo de state que ele compara. São 3 fontes que ele junta essa informação para decidir. Então, quer ver? Aqui ele lendo. Aí ele me deu o plano de execução. Eu falei, tudo bem. Deixa eu pegar aqui no início que dá para entender legal. É que essa fonte grande aqui... Tá. Então, eu mudei um recurso que afeta um launch group do auto-scaling. Então, ele comparou um hash, que o script de inicialização daquela IC2 está diferente. Aí ele falou, isso aqui vai forçar um novo recurso. Como o launch group está mudando, ele força um outro recurso a ser alterado aqui. Que é o auto-scaling. Então, ele vai criar um novo launch group, um novo auto-scaling. Esse auto-scaling, o load balancer, vai esperar ele ficar ok. Ele vai, tô ok, pode mandar conexão para mim. Vai mandar as conexões para ele, esperar 5 minutos, todas as conexões no servidor antigo morrer e virar para esse novo. Tá? E aqui, outros recursos que ele faz o gerenciamento, por exemplo, tem um dashboard. E ele só altera o dashboard que ele não tem a necessidade de criar ou destruir. E aí você confirma, fala, não, estou ciente. Aí ele começa a fazer o trabalho dele, né? Ele vai lá criar o Launch Configuration, colocou as tags, que é uma coisa muito importante. Você tem um ambiente de cloud. Passa essa sensação de que pode tudo, aí chega a fatura lá e começa, e aí, né? Quem subiu isso? E você consegue taguear todos os recursos. O melhor jeito de fazer isso é usando automação, porque tudo que você cria na mão, a chance de esquecer de colocar as tags de quem que é o dono, qual que é o centro de custo, qual que é o projeto, isso daí fica para trás. E aí ele foi lá, passou 10 segundos, estava criando, 2 minutos ele já criou as máquinas novas, ele já alterou o dashboard, o balanceador nesse momento já tinha virado, modificação completa, e aí ele começou a destruir a infraestrutura antiga. Aí ele foi lá, destruiu a antiga. Tá rodando ainda? Ah, tá, aqui tá nem. Só alterando um parâmetro aqui porque ele não mostrou a última parte. Aí ele começou, criou. Tá, gente, não é tão rápido assim não, é que tá gravado, hein? Geralmente é o tempo de um café, de conversar com alguém.
Aí ele foi lá, 5 minutos, ele matou a alteração antiga, aí ele te deu um sumário. Ó, adicionei 2 coisas, mudei em um. Aí ele... Oi, pode falar. Ele faz, por exemplo, se tinha só 60 recursos aí. Isso. Ele faz algo como um modo swap, assim, só que mudou. Isso, é só o que mudou. Só o que mudou. Inteira nova. Não, só o que mudou, e cada recurso você consegue controlar. Tem um parâmetro chamado Create Before Destroy. Se ele tiver habilitado para aquele recurso que ele encontrar e tiver uma alteração, ele vai fazer isso. Então, por exemplo, se eu tivesse alterado o cache, a máquina do cache, que é um serviço que vai causar indisponibilidade, e ele não consegue fazer dessa forma porque tem a replicação de dados, aí ele iria te mostrar aqui na tela e ele só ia alterar o recurso, ele não ia criar um novo. E aí depois no final você pode configurar o que vai ter de display. Então, imaginando, tá aqui, os logs estão aqui, o endpoint está aqui, o profile da instância que você usou está aqui. Então assim, você aplicou, alterou, ele consegue te mostrar um mapa de alteração com todas as informações, né? Uma coisa importante, a parte de infraestrutura, de automação, os benefícios é a agilidade. Então, se você fizer a soma, se você gastar 10 minutos por semana fazendo um deploy manual, soma isso no ano, você vê quanto tempo você perdeu fazendo a mesma tarefa, né? E aí agora, falar um pouco de Continuous Integration, Delivery e Deployment, a diferença dos três. Eu não vou entrar muito no detalhe deles. Tem algumas ferramentas Jenkins, CircleCI, ferramentas de build e release. Aqui só tem umas diferenças, por exemplo, o Continuous Integration. Você faz um commit, ele faz um build, ele testa e te dá o feedback. Então você sabe, beleza, o código que eu estou fazendo não tá quebrando nada. E aí quando a gente fala Continuous Delivery, a gente comita o código, leva ele para uma branch, aí precisa ver a convenção do time, como o time quer trabalhar, se quer seguir um Git flow, comitar as coisas na sua branch de feature, levar isso para uma develop, depois da develop abrir um merge request para master, né? Mas aí nesse momento que você começa a juntar o código, você leva ele para master, ele passa os testes, o merge request também passa no teste. Se está tudo certo, o último, a milha ali, a virada de chave, o deploy, aquele comando, ele é manual. Mas você pode falar que você tem um continuous delivery, a sua entrega é contínua, mas o último passo ali é manual para agilizar. O deployment, ele já é tudo automático, do commit do desenvolvedor, a deploy para produção. Aí depende um pouco da filosofia do time. Se o time tem o review de código no PR, passou desse momento, já vai para a produção direto. Então, tira esse passinho manual e aqui vai automático, vai para a produção. Esse é o cenário mais difícil, entrega mais valor, mas é o que o Flirk tinha quando tem 10 deploys por dia. Né? Mas tem teste de código antes. É que aqui só vai aumentando a confiança. E esse último aqui foi, peraí, vamos lá, tá bom, vou levar para produção. E esse daqui é da arte aqui, atingiu o Nirvana, você chegou aqui. Uma coisa muito importante, quando a gente vai falar, essa fonte aqui eu acho que é difícil, né? Essa aqui é um print screen. Eu vou abrir o site, peraí. Eu vou abrir o site que é melhor, eu acho.
Já deixei até o link aqui. O Zoom tá funcionando. Deixa eu só pegar a listinha aqui. Tá? Esse aqui é os 12 fatores. Ele é muito importante quando a gente fala de automação. Não dá para automatizar se a sua aplicação cada hora precisar de uma coisa. Ah, puta, precisa da variável tal, agora já tem um if, precisa de uma outra coisa. Se você não tiver um certo nível de padrão, para ligar a integração contínua, para transformar isso em código, vai ser muito difícil. E aí surgiu esse conjunto que é chamado de 12 fatores. Algumas coisas são até óbvias, poderia resumir aí para uns 4, 5. E ele é muito interessante nessa relação de Dev e do Ops. Então, seguindo isso daqui, é como se fosse o Novo Testamento que vai unir o Dev e o Ops aí, sem dúvida nenhuma. Então, começa da base de código, a gente vai ter que usar alguma coisa versionada, o Git, dependência, tem que declarar e isolar as dependências. Uma coisa muito importante também, se você tem uma aplicação e você, o back-end, um Redis, um Solar, alguma coisa, e todas as outras aplicações consomem daquilo lá, você nunca mais vai conseguir atualizar a versão daquele negócio, porque ao invés de mexer em um lugar, você vai ter que mexer em 200, às vezes pode ser que outras pessoas sejam responsáveis por aquilo, né? Outra coisa, configuração, essa é bem óbvia também. Aí tem lá a string para conectar no banco. Aonde está? Está no código chumbado, o endereço lá. Aí já era, você perdeu. Como que você vai automatizar se está hard-coded dentro do código? Então você precisa ter uma variável de ambiente e o orquestrador, o Terraform, o Docker, até no container, você usa aquilo como uma variável de ambiente e você configura. Então você tem a aplicação, ela não sabe o que ela está rodando, ela não sabe se ela está em dev, ela não sabe se está em produção. É você, via variável de ambiente, você controla ela. Serviço de apoio, tem um jeito especial de você colocar as URLs de conexão com o banco, né? O outro mantra é o Build, Release, Run, que você coloca os builds em estágio, staging, produção, processo, tentar focar nas coisas stateless, para evitar coisa centralizada. Serviço por porta, sempre ter um contrato fixo. Concorrência, descartabilidade, não pode atrapalhar o usuário quando você manda um shutdown para a aplicação. A paridade entre os ambientes, isso aqui é o mais importante. Log também é um tópico que o Dev e o Ops trabalham bastante. Se você tem um serviço, está lá rodando em Nginx, gerando log adoidado, daqui a pouco, bum, enche disco de máquina. Você tem que tratar log como um fluxo de eventos e de preferência não manter na máquina, você tem que mandar isso para algum lugar, você tem que trabalhar aquele log como se fosse um evento. Tarefas de gerenciamento separado, não no mesmo no mesmo componente. Ele fala bastante, alguns assim são, mas você consegue achar na internet alguns exemplos do dia a dia de como implementar o 12 App Factor. E isso daqui é extremamente importante para você conseguir fazer automação. Se sua aplicação não tiver um pouco aderente a isso, você vai ter muito problema ou talvez nem conseguir
tirar o benefício disso. E aí a gente vai falar sobre por que é importante medição, ter o controle da performance do ambiente que é compartilhado por Dev e por Ops. O que não é medido não é gerenciado, né? Aí eu até lembro o meme do cara, tava bom, falou que ia melhorar, mas tava ruim, tava bom, mas parece que piorou. Alguém já viu esse meme aí? Não. E não é nada confiável. Se você não está medindo, está quente, está frio, está mais ou menos, fica meio difícil, né? E aí a gente pode separar em 4 coisas. Uma é métrica, outra é log, uma é monitoração da experiência do usuário e a outra é monitoração sintética. Tá? Isso daqui é de métrica. Então, por exemplo, a gente indexa todos os requests servidos pela API. E aí a gente tira o percentil, a média do tempo de resposta, ou o volume de requisição. E aí a gente consegue traçar gráficos e fica disponível para o Dev e para o Ops. A gente retira a senha, né, para evitar desculpa. Não, isso daí eu não tenho senha para acessar, eu não vi. Aqui fica fácil ver se um deploy está com problema. Você fez o deploy no horário X e depois desse horário X a aplicação se comportou assim. A gente sabe que tem um problema, vamos investigar. E métricas de máquina mesmo. Esse aqui é o dashboard, esse aqui é o Kibana, né? Que é uma interface para o Elasticsearch. E você consegue pegar os seus dados, log, e tirar a métrica do log também. Um outro ponto é o log. Então, vamos imaginar o cenário que você entra em algum site e aí esse site está com problema, bem no seu usuário. Você vai logar, pum, vem um erro. Se você colocar só uma página lá de erro 500, o cara vai ligar para a sua empresa, se ele estiver preocupado em acessar aquela informação, e vai falar assim, cara, eu estou com problema. Qual a tela? Tá dando aqui um erro 500. Aí o atendimento vai ligar para a operação, fala, qual tela que tá? Tá dando tela 500. E aí vai chegar para o desenvolvedor, todo mundo vai falar e ninguém vai conseguir reproduzir o problema dessa pessoa, vai gastar saliva, dias, a pessoa vai ficar furiosa. E aí se você adotar uma estratégia de que você vai tratar os logs como fluxo de evento, você vai gerar uma exception, gerar um número randômico e você vai colocar um print na tela. Aí no erro 500 e aí tem um código aqui, ó, 2019-02, né? E aí você vai lá no seu sistema de log, consultar o que foi aquela exception. Aí você consegue ver, no dia tal deu um problema no banco de dados, você não conseguiu conectar, o problema está resolvido. Então, a parte de log, ela é extremamente importante e muito negligenciada. Então, essa parte aqui, esse fluxo de ter um problema, de ter um código de erro, quando bate na operação, no desenvolvedor, está aqui a fonte da verdade, aquele problema foi isso, não precisa ficar especulando ou pegar... Eu já tive que pegar carro e ir até lá, porque o cara não estava conseguindo acessar um site X, né? Então, isso evita bastante. Né? E aí, quando a gente fala de medir a experiência do usuário, algumas métricas que mais famosas assim, ou né, ideias de métrica, uma tem o New Relic, que é uma solução proprietária, bem cara inclusive. Ela é para sites, então você tem um site e aí todo o carregamento do DOM, do browser, ele gera números de tempo de latência e ele reporta para um servidor aí de telemetria e ele consegue traçar um gráfico e descontando algumas coisas. Então, por exemplo, essa página aqui de internet, o carregamento dela, eu não sei ali como está a escala, 6 segundos, 8 segundos, e aí você consegue saber quanto tempo demorou a renderização da página, quanto tempo foi de DOM, e essa daqui foi a latência de rede, e o rosinha, que está quase imperceptível aqui, foi o first byte. E aí o first byte está aqui embaixo, que é uma métrica muito importante. Quando você faz uma requisição no servidor web,
ele vai lá, processa, vai no banco, faz toda a fábrica de chocolate ali para funcionar e ele vai entregar um byte com a resposta. Se você começar a medir esse primeiro byte, já é uma boa métrica, porque você tira a latência de rede e você sabe o tempo da sua aplicação para dar uma resposta. Isso que a gente chama de tempo do first byte para entregar o primeiro byte da informação. Então, se você, por exemplo, tiver acostumado a usar um sistema qualquer e do dia para a noite ele começa a ficar 200 milissegundos mais lento, já é perceptível para o usuário. A partir de 200 milissegundos, se alguma coisa mudar, a pessoa já vai perceber. E se você não tiver monitoração e o cara fez um deploy na semana passada, semana inteira vai ser de confusão, de briga entre dev e de ops, se não tiver esse tipo de informação disponível para todo mundo. Aqui é a monitoração sintética, acho que essa fonte vai ser difícil de ler também. Ao invés de ter um usuário e você olhar os dados do usuário, você tem um robô que fica testando o seu serviço e você consegue ter visibilidade dos tempos de resposta, se a aplicação... Eu pedi banana, voltou uma banana? Voltou uma banana, então está tudo certo, você sabe que está funcionando. O comportamento de monitoração do usuário ele é mais imprevisível. Esse aqui é mais previsível, a gente chama ele de sintético. E geralmente quando esse cara aqui alerta, é que realmente o negócio está fora do ar, né? Ops. E aqui, como falar de comunicação do time, principalmente de DevOps. A ideia é colocar todo mundo na mesma página e integrar com ferramenta. Aí o pessoal também já deu um nome para isso aqui, chamado ChatOps. E aí, se alguém quiser fazer a sua própria ferramenta, tem aqui do GitHub um cara chamado Hubot, e você integra com diversas ferramentas, do Telegram, a Hangouts, todas as ferramentas, inclusive uma que a gente usa bastante, o Slack. Alguém já ouviu falar do Slack aqui? Todo mundo tem? Então, basicamente o Slack. Todo mundo na mesma página, a gente cria canais e aí a colaboração ela começa a ficar de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui a gente plugou o GitHub, o Marcos criou um pull request, o L ali fez o review, o servidor de integração contínua também foi lá, se meteu na conversa, falou, tá ok, hein? Pode ir. Aí o Marcos foi lá, fechou o merge e seguiu a vida, foi para a produção e tal. E aqui também é um outro cenário, você tem um canal desse projeto, está todo mundo conversando, daqui a pouco, pum, apareceu esse pull request do Marcos, fazendo essas alterações, e aí o servidor de integração contínua falou assim, ó, o build aqui não passou. Então, está todo mundo ciente, todo mundo tem acesso àquela informação na mesma página. E o mesmo ocorre... O mesmo ocorre quando tem um problema. Tá lá, a API estava seguindo a vida, daqui a pouco deu um problema, o alerta chegou aqui, até que no final depois veio que já estava resolvido, mas aí eu já comecei a conversa, ó, que estou investigando, aí aonde a colaboração acontece. Uma pessoa pode chegar, não, eu já descobri, conectei lá, tal coisa que está fora, e é isso daí. Então é muito importante plugar todas as ferramentas para interagir no meio da conversa. E aí, se vocês quiserem mais sobre DevOps, tem um livro que é como se fosse uma novelinha de colocando DevOps na empresa, é muito interessante. Esse livro aqui é muito bom, de Continuous Delivery, sobre os padrões, né? O DevOps Days vai ter em São Paulo, mas não chega lá e fala assim, eu sou um profissional de DevOps, fala isso, o pessoal é meio purista lá.
E tem a conferência também Velocity, que é muito boa. Essa aqui já é um pouco mais cara porque não tem no Brasil. Mas geralmente essa conferência, os talks são muito interessantes. E é isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Aí nesse caso a gente está falando de PCI, né? O PCI é uma bíblia, o PCI é uma bíblia, Mas assim, por exemplo, você tocou num bom ponto. Aquela informação de log que você viu. Existem ferramentas que você consegue ler esse código e ofuscar toda a parte de cartão de crédito. Você consegue trocar tudo o cartão de crédito por X e colocar numa plataforma de disponibilidade. Aí, o importante do PCI, eu já participei também no processo desse daí, não é que acesso, você tem que reduzir, obviamente, a quantidade de pessoas com acesso. Mas, quando tiver acesso, aquilo tem que ser auditado. Então, qualquer comando ali que você deu, isso vai ser gravado. Se for no Windows, fica a tela inteira. Se for no Linux, é linha por linha. É um nível de monitoração, de auditoria absurdo. Mas, com um jeitinho ali, funciona. Mais alguém? Beleza? Aí.